Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia que Tu nos concedeu. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela Tua igreja, nossos amados irmãos da nossa comunhão, os que nós conhecemos, convivemos, em toda a Tua igreja, em toda a terra, Pai. Guarda o Teu povo, manifesta o Teu poder, dá graça a cada um. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Nós estamos de volta para trazer a palavra ao amanhecer. O nosso desejo é contribuir com a Igreja do Senhor, ajudando desde cedo. Eu louvo a Deus porque a gente pode fazer isto. Não é comum, muitos não se dispõem, porque não gosta do compromisso, não precisa, não acha necessário, mas eu tenho compromisso, eu assumo meus compromissos e eu sei que é necessário. Aí tem uma diferença. O nosso texto é o Salmo de número 29. Um texto maravilhoso, porque fala sobre o que Deus faz na nossa vida, o poder do Senhor na sua criação. Então, é uma bênção para a nossa instrução. Vamos ler os versículos de 1 a 6 e os dois últimos, 10 e 11. É uma bênção a gente amanhecer procurando a palavra de Deus para a nossa orientação. Salmo 29, versículo 1. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. Versículo 10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a literatura sapiencial que envolve salmos, provérbios, cantares, eclesiásticos, como também outros textos, Lamentações de Jeremias e muitos capítulos distribuídos por toda a Bíblia, que são verdadeiros salmos. Tem salmo de petição e tem salmo de exaltação. Este é um salmo de exaltação. Todos os homens deveriam exaltar a Deus. O salmista aqui diz: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Ele tinha em mente a nobreza, os príncipes, os reis, os grandes proprietários, a nobreza. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome.
Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Nós ouvimos todo mundo que exalta a grandeza humana fala sobre suntuosidade. O que é suntuoso para os comunicadores, para os escritores? É o luxo, a pompa, a demonstração de realeza que encontra-se nos reinos, nos castelos, nos espaços frequentados pelos poderosos. É uma casa extraordinária, um templo extraordinário, um palácio extraordinário. Usam muito isto, suntuosidade. Lugares que expressam grandeza. O salmista pensa no Senhor Deus como o Rei da criação, exorta os poderosos a reconhecer esta glória, que é a glória do Senhor. Os poderosos são exortados pelo salmista a atribuir ao Senhor a força que eles têm, o poder que eles têm, a habilidade, a suntuosidade, a nobreza deles, como sendo uma concessão. Dai ao Senhor glória e força. A força do reino, a força do império, a força da realeza, esta força vem de Deus. Se não acredita, se não atribui, é falta de entendimento. No versículo 2 diz: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. É um salmo de exaltação. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Aquela homenagem, aquele respeito, aquele reconhecimento de autoridade que se tem com um magistrado. Hoje nós temos muita injustiça, muita corrupção, muita perversidade, mas mesmo assim, os magistrados dignos, as pessoas têm que reconhecer. E os indignos, a gente é forçado até se levantar quando o animal, quando o ímpio entra no seu gabinete lá, na sua sala, no seu tribunal. Todo mundo se levanta para receber de pé, mesmo que ele seja um perverso. No caso do salmista, com este salmo de exaltação ao Rei da glória, ao Rei da santidade, com sua justiça, com sua grandeza e beleza, diz que é necessário adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Tudo é harmoniosamente grande no reino de Deus, no reino do Senhor. É um salmo de exaltação. No versículo 3, ele vai exaltar a autoridade de Deus, a voz. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Apocalipse foi escrito mais de 1000 anos depois deste salmo. E o autor do Apocalipse diz que ouvia o som como o som de muitas águas. Harmonia nas Escrituras. E por que harmonia nas Escrituras? Porque é o Espírito Santo quem inspira os escritores. Moisés, cerca de 1500 anos antes de João, exalta o Senhor de uma forma grandiosa, porque Deus lhe dá visões do reino celestial. E ainda faz uma recomendação quanto
a instrução que ele recebeu para fazer o tabernáculo. Não faça diferente do que te foi mostrado no monte. Então, é um salmo de exaltação e harmoniosamente combinando, confirmando com a glória de Deus manifestada no monte, com Moisés conduzindo o povo, e a glória de Deus manifestada em Pátimos, com o apóstolo de Jesus Cristo, para escrever e nos dar esta orientação. No versículo 3, fala isto, sobre a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, a correlação de água com trovão, de chuva com trovão. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. João diz que era como o som de muitas águas. Bom, a voz do Senhor é poderosa, é exaltação ao Senhor, o Rei da glória, o Criador dos céus e da terra. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, é majestosa, cheia de majestade. Continua exaltando o Senhor e diz, a voz do Senhor tem o poder de quebrar os cedros. Os cedros crescem até 100 metros de altura, não sei quantos metros de altura. O Líbano, o lugar mais especial na região do Oriente Médio, na produção de cedros. E os cedros têm uma força, o cedro não cai assim, cedro não cai assim, não morre assim. Mas o salmista, comparando a voz do Senhor, ele diz, a voz do Senhor é capaz de quebrar os cedros do Líbano. No versículo 6, ele faz saltar, a voz do Senhor é tão poderosa que ele faz o Monte Líbano saltar e faz o Monte Hermon, chamado aqui nesse texto de Sirion. Aqui no versículo 6, o Líbano e o Sirion, uma referência ao Monte Líbano e ao Monte Hermon. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano, Monte Líbano, e o Sirion, Monte Hermon, como novos unicórnios. Aí o poeta solta a imaginação. Muito embora os unicórnios fazem muito sentido na poesia alegórica, mas ele refere-se a esses novos unicórnios com a experiência que tem os animais novos, os bezerros que saltam, que correm. Os animais ensaiam corridas. Animais novinhos, os cavalos, os equinos novos, as mulas novas, os bovinos novos, os caprinos e ovinos novos, todos eles ensaiam corridas. Eles correm, ali estão os animais pastando ali, e eles correndo, brincando. E é isto que o salmista tem na sua mente. O Senhor no controle de todas as coisas, tudo funcionando de uma forma majestosa por causa da sua voz poderosa. No versículo 10, ele diz, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, domínio sobre o poder destruidor, a tragédia. O mundo foi destruído, mas ele diz, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei, assentou, assenta e assentará.
O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta reinando e o Senhor se assenta perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Meus queridos irmãos, é maravilhoso meditar, pensar, porque são textos confirmados por muitos outros, falando sobre a grandeza de Deus, inigualável, e uma bênção para quem acredita. O ímpio, cada dia pior, não vai fazer diferença para ele. Mas quem tem fé, quem tem a graça, quem busca a Deus, se sente feliz. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos. E nós vamos fazer a nossa intercessão. Hoje a nossa intercessão é sobre perdas. Para Deus ter compaixão de quem perdeu. Quem perdeu familiares, quem perdeu emprego, quem perdeu com mudanças, quem está perdendo. É muito ruim perder, mas ruim mesmo é não ter paz. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a Ti pela vida, pela salvação, pela Tua bondade. Abençoa os nossos amados irmãos. Guarda os Teus servos em todo lugar. Manifesta o Teu poder, Senhor, na vida da igreja, abençoando crianças, jovens e adultos. Abençoa os Teus ministros da graça ao Teu povo. Senhor querido, agora suplicamos a Ti pelos nossos irmãos que estão tendo prejuízo, pelas famílias que perderam auxílio governamental, por aqueles que perderam emprego, colocações no mercado de trabalho, por aqueles que foram, meu Senhor, ou estão sendo prejudicados nestas dificuldades todas do dia a dia. Amado Pai, e suplicamos por aqueles que perderam seus entes queridos. Meu Senhor, dá graça ao teu povo, manifesta a tua glória na vida de cada um, consola os que estão tristes e anima, Senhor, os que tiveram perdas, para que eles busquem a tua presença e que tu possas abençoar e dar, meu Senhor, a orientação necessária. Querido Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.